Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje aqui com ele o novo Omoda 5 Luxury 2026, um veículo híbrido pleno que é oferecido abaixo de R$160 mil. E nesse vídeo vocês vão conhecer todos os detalhes desse modelo e também saber qual versão que vale mais a pena levar para casa, essa versão de entrada Luxury ou a versão topo de linha Prestige. Te conto isso e muito mais nesse vídeo logo após a vinheta. Bom pessoal, esse aqui então o novo Omoda 5 Luxury 2026 e eu já quero começar esse vídeo dizendo para vocês que externamente tanto a versão Luxury quanto a versão Prestige são basicamente iguais. O que você vai ter de diferença nas versões? Na versão Prestige a gente vai ter uma câmera aqui dos assistentes de segurança, né? E vamos ter aqui também o alerta de ponto cego, né? Então, pacoteadas, alerta de ponto cego são as diferenças, tanto que até tem uma versão Prestige aqui, ó, olha lá. Então a gente tem aquela câmera ali e o alerta de ponto cego. Externamente é a única diferença entre as versões, tá? Mas a gente tem diferenças internas e também na gama de equipamentos, obviamente, até para poder justificar a diferença de preços entre as versões, tá? Bom, vamos começar esse vídeo aqui mostrando a parte frontal do modelo primeiro. Olha que frente bonita, né? Bem imponente essa frente. Temos aqui a escrita Omoda centralizado. Câmera frontal, esse veículo traz sistema de câmeras 360 também. E olha que legal essa grade, né? Bem futurista o desenho desse carro aqui. A gente tem nessa região a luz de condução diurna em LED, parte inferior com iluminação de farol baixo e farol alto também por LED. E aqui, ó, fica parecendo uma iluminação de neblina, né? Mas nenhuma versão Heavy tem iluminação de neblina, nem a Prestige nem a Luxury trazem, apesar de ter o espaço aqui para colocar. Curioso, né? Olha lá, tem até o espaço ali. E aqui a gente tem iluminação com projetor, né? Capacidade de iluminação muito bom. Já trouxe vídeo de sistema de iluminação noturno e test drive para você que quiser conferir, tem disponível num card ao final. Temos sensor de estacionamento dianteiro também, desde a versão de entrada, o que é bem legal. Dá uma olhada na parte inferior do para-choque também. Veículo bem bonito e bem completo. Vou deixar para vocês aí na tela as informações técnicas do modelo, com tudo o que vocês precisam saber também. Vindo aqui para a parte de rodas agora. Esse veículo traz rodas de liga leve aro 18 com pneus 215/55, freio a disco nas 4 rodas, ABS, EBD, controle de tração, controle de estabilidade, assistente de partida em rampa. Temos suspensão dianteira independente McPherson, suspensão traseira também independente multibraços, né? Então, no quesito suspensão também uma boa suspensão. No desenho da roda aqui, é que vocês não conseguem sentir, né? Mas a gente tem aqui, ó, plástico nessa região e aqui sim é a roda. É como se tivesse uma calotinha aerodinâmica nessa região, tá? Eu particularmente não gostei do desenho da roda, não foi uma coisa que me agradou. E se você tira isso aqui também não fica bonito, tá? Tem uns detalhezinhos que ficam ali dentro como se fossem uns encaixes de parafuso, então não fica bonito, tá? Então isso aqui foi uma das coisas que não me agradou muito no desenho desse carro, tá? Bom, uma boa altura em relação à caixa de roda e também uma excelente altura em relação ao solo, né? Para rodar no nosso solo lunar vai ser maravilhoso. Tem esses plásticos que percorrem o veículo aqui também, nessa região, ó, fica até parecendo uma fibra de carbono, né? Mas não temos fibra de carbono, obviamente, até pela faixa de preços do veículo. O plástico vem até aqui nessa região também. Maçanetas na cor da carroceria. Temos retrovisor aqui com seta integrada também. Um retrovisor bem bonito, inclusive, né? Dá uma olhada nisso aqui. Temos câmera lateral. Não temos iluminação aqui na parte inferior e também não temos alerta de ponto cego, como eu já falei para vocês, um item presente na versão topo de linha. Retrovisor conta com rebatimento também. Aqui, esses detalhes nessa região também, né? Detalhes foscos. E aqui a gente tem acabamento preto brilhante nas colunas, né? Fica bem bonito também. Na parte superior temos teto solar, já desde a versão de entrada, o que é bem legal. E aqui temos a antena do tipo tubarão. Agora vindo para a parte traseira, deixa eu mostrar para vocês aqui
parte de roda traseira também, que o pessoal pede para a gente acabar mostrando, e também a parte inferior aqui do veículo, saída de escape nessa região. Como esse veículo ele é um veículo híbrido pleno, a gente só tem aqui a questão do abastecimento de combustível, não temos uma tomada para recarga, afinal não é um veículo híbrido plug-in, então não dá para você utilizar um carregador como esse, por exemplo, para carregar esse veículo, né? A bateria dele é uma bateria bem pequena de 1,83 kWh também, né? Então, veículo híbrido pleno. Depois eu explico um pouco mais na parte ali de motorização. Bom, aqui na traseira, ó, dá uma olhada nessa lanterna. Eu achei bem bonita essa lanterna, bem diferenciada. Inclusive, né, já aproveitando, a Omoda, ela vende os veículos junto com a Jaeco, Jayco, como você preferir chamar, né? Só que eu acho esses carros mais bonitos do que aqueles lá. Eu não sei, vocês deixem aí nos comentários. Inclusive até esse aqui, ó, Omoda 7. O desenho dos carros me agrada mais na linha Omoda do que ali na linha Jaeco, né? Bom, voltando aqui. Eu gostei muito dessa lanterna, porém não gostei de uma coisa. Quando você olha essa lanterna aqui, você acha que ela vai acender totalmente, mas não. Ela acende um pedacinho bem pequeno. Aqui depois eu mostro para vocês toda a iluminação. Aqui não temos iluminação, infelizmente, né? Poderia acender tudo, ficaria bem legal. Traz aqui a escrita Omoda centralizado. Temos a câmera traseira nessa região, né? Câmera de ré. Omoda 5 aqui também. E Heavy, evidenciando aí o tipo de motorização, né? Motorização híbrida. Aqui temos também parte inferior aqui com isso aqui que imita uma saída de escapamento dos dois lados, ó, mas não é uma saída de escape. Aqui temos também os refletores vermelhos dos dois lados, sensor de estacionamento traseiro. E aqui, ó, ele imita novamente uma fibra de carbono, né? Ficou bem legal também, bem bonito, parte inferior, iluminação de neblina traseira aqui também. E aqui a gente tem também o brake light do modelo, junto desse aerofólio, os detalhes aqui também. Vamos fazer a abertura do porta-malas. Aqui outro diferencial na versão topo de linha, porta-malas elétrico. Nessa versão de entrada, porta-malas manual mesmo, tá? Em nível de acabamento muito bom, iluminação por LED. Aqui a gente tem também tomada 12 volts nessa região e você não vê nenhuma lata exposta, né? Temos bancos bipartidos, já já eu tombo para vocês verem também. Bom, e aqui se a gente levantar esse acabamento, temos acesso a esse compartimento com o triângulo do modelo, dá para você guardar alguma coisa. Aqui temos o kit de reparo, então ele não vem com step, tá? Deixa eu até retirar isso aqui para mostrar para vocês, ó. Você pode guardar mais coisas ali também ao fundo, tá? Aqui a gente tem a bateria 12 volts, assim como acho que todos os veículos híbridos e elétricos têm isso aí também. E aqui, ó, você tem acesso a ela também, olha lá. E não tem step. Mais um pouquinho dava para colocar o step, hein? Se não fosse essa bateria, daria para ter um step aqui. Uma coisa que eu sei que agradaria muita gente. Na minha opinião, faz falta um step? Não, não faz. Mas eu moro no estado de São Paulo, onde a gente tem umas rodovias um pouco melhores, né? Não sei em outras regiões. Bom, aqui temos o tampão do modelo com acabamento em carpete e aqui o acabamento da tampa do porta-malas, tem até mesmo o anti-sequestro nessa região. Vamos ali tombar os bancos. Bom, para tombar os bancos aqui é bem simples, basta puxar essa trava, já tombei do outro lado. Esse aqui é o espaço dele com os bancos tombados e o espaço do porta-malas com os bancos tombados. Esse aqui é o sistema de luz de condução diurna LED do Omoda 5, o sistema de pisca também é por LED, assim como farol baixo e farol alto. Sistema de pisca lateral. E esse aqui é o sistema de iluminação traseiro com as lanternas em LED, iluminação de freio com o brake light, o sistema de pisca aqui também é por LED, assim como a iluminação de ré. Por último, temos aqui a iluminação do neblina traseiro na parte inferior. Bom, pessoal, agora vindo para o interior aqui, me surpreendeu bastante para um veículo que é oferecido abaixo de 160 mil reais. Dá uma olhada no nível de acabamento, até mesmo iluminação ambiente ele traz, né? Bem legal. Temos encosto de cabeça com regulagem de altura nos 3 encostos e os bancos, eles são bancos em tecido, mas também tem um pouco de acabamento em couro, acho que dá pra gente chamar de parciais em couro. Então ele tem couro nessa região, aqui tecido, ó, tecido
na parte central e nas abas aqui traz acabamento em couro também. O assento aqui no meio também traz couro aqui também. Então, bancos parciais em couro, né? Na versão topo de linha já é um banco totalmente em couro. Aqui temos dois porta-copos, descansa-braços, coisa que eu acho que todo veículo deveria ter, traz um conforto adicional aí quando você viaja em 4 pessoas. Aqui me surpreendeu muito, dá uma olhada, ó, couro nessa região, costura branca também, mais couro aqui nessa região, couro aqui, né? E aqui couro também, ó. Até nessa região é couro, muito legal. Somente aqui na parte inferior que o acabamento passa a ser plástico. Temos um porta-objetos barra porta-garrafas, saída de som aqui também. E olha o nível de acabamento até mesmo do botão do vidro elétrico, que traz função One Touch e também é iluminado. Bem legal, né? E aqui, ó, olha isso. Aqui a gente tem uma iluminação ambiente que ela apagou. Passa um tempo ela apaga, acho que eu vou... Vamos ver se eu abrir a porta novamente, se vai acender. Ah lá. Então, iluminação ambiente nessa região, você pode alterar a cor também. E olha o nível de acabamento aqui, ó. Muito, muito bonito, de muito bom gosto. Surpreendeu bastante o acabamento desse carro aqui, tá? Bom, aqui a gente tem esse acabamento bem bonito, né? Eu gosto desse tipo de banco inteiriço. Temos porta-revistas nos dois bancos, saída de ar para os passageiros do banco traseiro e duas tomadas de recarga, sendo uma USB tipo A e uma USB tipo C, né? Olha o acabamento aqui também. Nessa região temos o túnel central, que é bem pouco elevado também e está sem os tapetes, né? Não está com tapete instalado. Na parte superior, acabamento claro, alças de teto para todos os ocupantes, exceto para o motorista, ganchinho para quem vai aqui atrás também. E aqui nessa região temos iluminação por LED, ó, que legal também, iluminação por LED no veículo. Teto solar nessa região, tem a rede aqui que você consegue fechar também, né? E dá para fazer a abertura desse teto. E essa aqui é a visão de quem vai no banco de trás. Bom, pessoal, e com relação ao espaço para cabeça, ó, sobra bastante espaço. Essa aqui é a chave do Omoda 5, uma chave do tipo presencial, tem escrito Omoda desse lado, acabamento Black Piano, bem bonito inclusive, destravamento e travamento do veículo, destravamento do porta-malas e o botão de partida remota também, tá? Se a gente ficar segurando aqui, ó, ele baixa os vidros, então tem que ficar segurando para descer totalmente, né, apertando o botão aqui. Quando ele desce totalmente, ó, aqui não sobra nada de vidro e aqui também não, né, bem legal. E aí, quando você tranca, ele já sobe o vidro para você também, você não precisa ficar apertando nada. Aqui, retrovisor, quando você destrava o veículo, ele também já abre, quando você tranca o veículo, ele recolhe novamente. Também é legal dizer, né, que tem o sensor aqui, então não economizaram nisso. Bom, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês a parte frontal, dá uma olhada no acabamento dos bancos, que bonito que é também, né? Bancos aqui com couro nas laterais e tecido na parte interna, né? Bancos inteiriços, tem esse detalhe aqui também. Gosto bastante desse tipo de banco. Regulagem de altura de cinto de segurança do passageiro e também do motorista. Aqui não temos nenhum ajuste, até porque o banco é inteiriço, né? Outro diferencial dessa versão para a versão topo de linha é que a versão topo de linha traz bancos elétricos, tá? Essa versão, bancos manuais, como vocês podem observar, regulagem de altura do banco do motorista e os ajustes manuais aqui também. A versão topo de linha também traz aquecimento e ventilação nos bancos, tá? Então, outro diferencial também. No quesito airbags, ambas as versões trazem um total de 7 airbags, sendo 2 frontais, 2 laterais, 2 de cortina e um airbag central que abre aqui nessa região, protegendo os ocupantes aqui da dianteira. Nessa região temos a abertura do bocal do abastecimento, os 2 pedais naquela região e a abertura do capô aqui também. Aqui, parte de iluminação, temos farol automático também, você pode selecionar aqui qual função você quer. E aqui temos iluminação de neblina traseiro também. Olha que legal, couro nessa região também, né? Muito bom o acabamento. Aqui na porta frontal, assim como a porta traseira, o acabamento também é muito bom. Então a gente tem couro nessa região com a costura branca, couro aqui também, couro com costura branca nessa região, couro aqui, olha o nível de acabamento, né? Nessa região temos acabamento plástico, saída de som. Outro diferencial também é que nessa versão não temos o sistema de som Sony, tá? É um sistema de som um pouco mais simples também. E aqui, porta-objetos, dá uma olhada no acabamento aqui, né? Me lembra muito acabamento de veículos Mercedes, gostei muito desse acabamento.
destravamento e travamento do veículo, comandos elétricos do retrovisor, rebatimento de retrovisor também, e vidros elétricos com função One Touch nos 4 vidros e iluminados, além de travamento dos vidros traseiros. Aqui, acabamento bem bonito também, nessa região também, a saída do Twitter, né? E deixa eu abrir novamente para mostrar para vocês aqui a iluminação ambiente. Bem legal, né? Bom, pessoal, já a bordo aqui do Omoda 5 Heavy Luxury 2026, chave do tipo presencial, inclusive, dá uma olhada no detalhe aqui também, ó, bem bonito. Apertou aqui, ó, ele já libera a instrumentação pra gente, apertando uma vez, apertando outra, já faz ali até o carregamento dos instrumentos. Bom, vamos continuar a avaliação. Couro aqui, como eu já falei para vocês, aqui a gente tem um acabamento Black Piano, dá uma olhada aqui no acabamento da saída de ar, né? Iluminação ambiente aqui também, aqui mais um acabamento que até parece um tipo de madeira, né? Uma espécie de madeira, olha que legal. Bem bonito, gostei bastante, iluminação ambiente ali. Aqui também, ó, tem o carrinho, tem aqui a iluminação ambiente também, né? Bem legal. E quando você troca a cor aqui também troca, tá? Troca aqui, tudo que tem nessa parte de iluminação ambiente, quando você troca a cor de uma área, troca de todas as áreas, tá? Aqui, acabamento do painel Soft Touch, então acabamento muito bom. Ó, dá uma olhada também nas telas aqui, né? Eu, para ser sincero, não sou muito fã desse tipo de tela, né? A BMW está usando telas assim, a Audi também está usando telas assim. São um tipo mais chinês, digamos assim. É um veículo chinês também, obviamente, mas eu particularmente prefiro quando é dividido. Não curto muito assim não, tá? Mas a qualidade da imagem é muito boa, como vocês podem observar. Aqui também na parte de velocímetro. E aqui, ó, a gente tem ajuste de luminosidade. Posso baixar a luminosidade, tá? Então, comandos touch aqui, né? Esses comandos aqui. E aqui a gente consegue aumentar e diminuir o volume, por exemplo, da seta. Quando você coloca no máximo, fica muito alto. E irrita quando coloca no máximo, tá? Mas obviamente você pode deixar aqui mais baixo, ó. Agora cortou tudo. Olha lá, tá bem baixinho, né? Então assim, bem tranquilo. Se você quiser ouvir um pouquinho mais alto, você também consegue ajustar. Isso eu achei muito legal de ter essa possibilidade de ajuste também, tá? Ó, couro aqui também nessa região e porta-luvas aqui, ó, desce suave também, tem um bom espaço, porém fica devendo iluminação. Bom, voltando para cá, central multimídia nessa região. Aqui nessa central multimídia a gente tem diversas opções, um pouco menos de opções do que a versão topo de linha, que traz o pacote ADAS, que não está presente nessa versão. Lá a gente vai ter diversos assistentes de segurança. Aqui já não temos isso. Deixa eu fixar a câmera aqui. Então, pessoal, central multimídia aqui com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, rádio AM, FM, Bluetooth e entradas USB. Aqui nesse menu a gente consegue personalizar, então eu posso trocar, colocar dessa maneira, por exemplo, ou se eu quiser eu posso retirar os menus aqui também. Posso deixar com somente um menu aqui, por exemplo. Não sei se dá para anular o último menu, não. Tem que pelo menos manter um, tá? E não tem outros cards aqui para você selecionar. Talvez no futuro, em alguma atualização, eles coloquem mais funções também. O legal desses carros chineses é que eles trazem diversas opções via atualização, né? Isso eu acho muito legal. Aqui só temos esse menu, então, né? Temos aqui também, deixa eu voltar para cá, ó. A gente arrastando, a gente tem essa central de controle com Bluetooth, aqui freio de estacionamento eletrônico, função Auto Hold também. Quando você tira o pé do freio, o veículo não vai para frente. Temos aqui o botão para desligar o controle de tração, botão não, né? Acionamento. O HDC, que é o Hill Descent Control, que é o controle de descida também. Vista panorâmica da câmera, que a gente pode adicionar limpeza de tela, tom de teclado, alerta de sensor de estacionamento para você desativar também. Então é personalizável também, né? Tá mostrando um erro aqui, que está com combustível baixo também. Controle de brilho da tela e o volume da mídia aqui também, né? Então não temos botão físico aqui para volume. No volante ele tem comando de volume, mas aqui a gente não consegue girar nada, né? Saudade da época que os carros vinham com os botões de girar, né? Pelo menos todos eles, né? Agora somente alguns vêm dessa maneira. Bom, então aqui é o Home, tá? Aqui a gente tem esse menu com mídia, configurações locais, configurações de veículo, Apple CarPlay, Android Auto, telefone, foto, vídeo também com o veículo parado, obviamente, vista panorâmica e manual digital, né? Então
Achei legal o fato de ter um manual aqui, ó. Então você tem aqui as funções já aparecendo para você e ensinando aqui as opções que você tem no veículo. Isso aqui é muito legal. Isso aqui a Omoda tá de parabéns. Vindo para cá, vamos em configurações locais, ó, Bluetooth, né? Temos a parte de som, ajuste de volume, compensação de volume de acordo com a velocidade, equalizador aqui também, um equalizador bem completo, equalizações pré-programadas, intensidade, tom do teclado, parte de voz aqui também. Esse veículo também tem comandos de voz, depois eu mostro para vocês o funcionamento, tá? É só repetir esse comando aqui, tá? Não vou falar agora, senão ele vai acionar. Parte de mudança de tema, então aqui a gente consegue alterar o tema, não dessa região somente, tá? Mas também o tema ali do painel, depois eu vou mostrar isso para vocês também. Modo automático, aqui ele pode deixar claro durante o dia e à noite escuro, né? Posso selecionar o dia também, ou o noite, e ele também altera ali a parte do painel do motorista, tá? Configurações de brilho, limpeza de tela, sistema e gerenciamento de dispositivos. Voltando aqui novamente, vamos na parte de configurações de veículo, controles rápidos, ó, Eco e Sport são os modos de condução disponíveis. Modo Eco. Inclusive ele informa você que quando você aciona o modo de condução, que você consegue travar os vidros traseiros e aqui destravar e travar as portas. Parte de bateria, nível de recuperação de energia, tá? Aqui, quando você deixa embaixo, ele segura muito pouco o veículo e quando você deixa em alto, você tira o pé do acelerador, ele já começa a fazer uma frenagem bem forte no veículo para regenerar mais bateria. Indicador de EV no painel também, ele consegue rodar em modo 100% elétrico, mas por uma velocidade bem baixa e por um tempo bem curto também, visto que a bateria é bem pequena, né, de 1,86 kW. Aqui a gente tem lista de consumo de energia, né, um computador de bordo, configurações de veículo, configuração de sensibilidade da direção, posso deixar ela mais macia, mais dura também, ó, né? Então isso é bem legal. Alerta de acionamento do alarme, travamento automático das portas, destravamento da porta do motorista somente, personalização de botão do volante, ó. Então você tem um botão personalizável, depois eu mostro para vocês e pode selecionar essas opções. Informações sobre manutenção do veículo aqui também, redefinir quilometragem de manutenção e memória de modo de condução para memorizar. Chave inteligente, você pode programar ele para destravar a porta quando você está se aproximando do veículo e também para travar quando você se distancia do veículo, bem legal. Assistente de condução, temos alerta de fadiga no condutor, controle dinâmico de suspensão e frenagem, modo de sensação do freio, mas não temos a parte de pacote ADAS que está presente na versão topo de linha lá, que tem muita coisa de ADAS, se não me engano são 25 itens de ADAS. Configurações de iluminação, ajuste de altura do farol aqui e função Follow Me, para quando você trava ou destrava o veículo ele permanecer aceso por um tempo. Aqui iluminação ambiente, então você tem diversas opções de cores e ó, como eu disse para vocês, quando a gente altera aqui, ó, ele altera tudo. Vou colocar um roxo, ó. Vou colocar um amarelo agora e altera até mesmo o carrinho aqui, ó. Então vermelho, olha lá. Então dá para você programar também de acordo com o ritmo musical, então ele pode ficar piscando, vira uma boate praticamente, uma coisa que eu não gosto. O painel aqui ele não muda, tá? Quando você troca cor, não troca nada ali, tá? Só muda nessa região aqui, região de portas, portas traseiras também mudam e essa parte de painel, tá? Bom, voltando aqui, deixa eu ajustar a luminosidade, que senão fica estourado aqui. Isso. Aqui a gente pode colocar para ele alterar de acordo com o modo de condução também. Então, se eu troco o modo de condução, modo Sport, olha lá, ele troca a cor também. Agora ficou escuro demais. Olha lá. Modo Eco. No Eco ele fica verde, né? E no Sport fica vermelho. E ele, toda vez que você troca o modo de condução, ele informa ali na central, dá uma animação. Modo Eco. E também te avisa que entrou no modo que você selecionou, tá? Bom, voltando aqui. Então aqui eu já mostrei, parte de restauração, aqui a luminosidade, tá? Para deixar mais forte ou mais fraco. Conforto do veículo, ajuste do espelho retrovisor, você ajusta por aqui se você quiser também, ó. Tem os comandos ali no volante, né? E aqui é isso. Já passamos por diversas opções. Aqui parte de configuração do veículo, abre esse menu também. Aqui configurações da central, abre por aqui também. Aqui a gente tem parte de reprodução e
Bluetooth, né, para você conectar um. E aqui, ó, os comandos de ar-condicionado. Ar-condicionado também automático e digital de 2 zonas para não ter briga aqui entre os ocupantes da dianteira. Isso é bem legal. E na versão topo de linha a gente vai ter os comandos de aquecimento do banco e ventilação do banco que não estão presentes nessa versão de entrada, tá? Deixa eu mostrar a vista panorâmica das câmeras, né? Então aqui a gente tem vista panorâmica, ó. Se você tem a vista frontal, acho que vou ter que dar partida aqui para mostrar para vocês, ó. Então, linha dinâmica dianteira, linha dinâmica traseira, e ó, que legal também, ele mostra aqui para você. Quando você se aproxima também, ele mostra uma imagem mais próxima. O veículo está aqui no showroom, não vou movimentar ele, tá? Mas tem aqui, e aqui você tem a opção de selecionar outras câmeras também, ó. Vista 3D, muito legal, qualidade de imagem muito boa, mas ó, ele tem iluminação de seta ali, a de freio não tem, tá? Só de seta mesmo. Vamos ver se a de farol tem. Aqui, então deixa eu desativar aqui. Vamos ver. Também não tem a iluminação de farol, só a seta que mostra ali a imagem mesmo, né? Aqui a gente tem essa outra visão, essa visão aqui. Então, por exemplo, se você pega os veículos da GWM, você tem uma animação melhor na tela do que o da Omoda, tá? Mas a diferença de preço também existe, obviamente. Animação do AVM, olha lá. Então, carroceria transparente, você pode deixar transparente aqui, beleza? Então, bem completa essa central, muita informação aqui para você. E vamos dar sequência aqui agora, voltando aqui, acho que não faltou basicamente nada importante para mostrar para vocês. Bom, eu não resisti, né? Vocês sabem que eu gosto de mostrar tudo em detalhe para vocês, então, ó, quando eu vou me aproximando aqui, ó, ele muda a visão da câmera aqui, né? Mostrando para você um pouco mais de perto. Legal, né? Bom, continuando aqui, ó, deixa eu fixar o microfone aqui novamente. Então, aquele acabamento que lembra madeira, como eu falei para você, saída de ar com acabamento bem bonito. Aqui na parte inferior também surpreende, ó. Parece uma madeira, né? Isso aqui me chamou muita atenção quando eu entrei no veículo. E aqui, ó, você tem um espaço para guardar alguma coisa. E aqui parece um carregador por indução, né? E mas na versão topo de linha aqui não é. Na versão de entrada não temos carregador por indução. Na topo de linha temos um carregador por indução nessa região, tá? 2 porta-copos aqui também, e você pode fechar aqui. E isso é bem legal, né? Porque se você, por exemplo, pega a versão topo de linha, coloca o celular no CarPlay, né, que é sem fio, ou Android Auto, deixa o celular aqui carregando, esconde ele, né? Fica escondido de bandido também, é muito bom e evita de você ficar pegando toda hora, tirando do carregador. Ó, aqui a gente tem os comandos de ar-condicionado, né? Temos desembaçadores, botão de pisca-alerta, seletor de modo de condução, e aqui eu consigo ligar e desligar a central, ó lá. Então, ó, apertei aqui, ele desliga, fica no horário ali, tá? Ó, aqui outra coisa que me chamou a atenção, ó, olha a abertura disso aqui, né? Muito legal, digno de veículo premium mesmo. E aqui uma forração também, você pode colocar moeda aqui, não vai ficar fazendo barulho, isso eu achei muito legal. Ó, aqui a gente tem mais acabamento em couro, aqui também no descansa-braço, costura branca, apertou aqui, dá pra abrir também. Tem uma iluminação por LED, também me chamou muita atenção isso. E aqui a gente tem uma saída de ar-condicionado, então você pode manter uma bebida gelada também. E isso aqui é muito legal, né? Deixa bem fresquinha. Ó, eu acabei não mostrando, deixa eu sair aqui. Ó, acabei não mostrando, mas aqui na parte inferior a gente tem o acionamento do airbag do passageiro, né? Para você ativar ou desativar ele. Tomadas USB tipo C e tipo A iluminadas. E um espaço para guardar alguma coisa. Deixa eu mostrar aqui do outro lado, ó. Aqui do outro lado a gente tem uma tomada 12 volts também, né? E ó, aqui você tem um ganchinho para te pendurar sacolas também, ó. Olha lá. Legal, né? Bom, vamos voltar aqui agora e vamos falar da parte de volante. Volante multifuncional em couro. Aqui temos ajuste de altura e também de profundidade e conta com direção elétrica. Volante bem bonito também, uma boa posição de dirigir. Se você quiser conferir o vídeo de test drive, tem disponível no card ao final. Eu nunca junto nos vídeos, né, porque senão fica um vídeo muito longo. Esse aqui já é um vídeo longo para você conhecer tudo do carro, então fica maior ainda, né?
Aqui a gente tem os comandos de piloto automático, que nessa versão infelizmente não é adaptativo, piloto automático convencional. Se você quiser o adaptativo, vai ter que pegar a versão topo de linha. Botão programável, né? Então, eu já mostrei para vocês lá na central que você consegue programar esse botão aqui, limitador de velocidade. Aqui do outro lado, comandos para aumentar e diminuir volume. Aqui você faz passagem de faixas também, comando de voz. E aqui você consegue controlar aquele reloginho interno ali, ó, tá vendo? Você consegue alterar as informações dele, tá? Já eu mostro para vocês. Isso aqui não é capacitivo, tá? Ele parece até um botão capacitivo touch, mas não é capacitivo, é só a iluminação dele mesmo, tá? Aqui temos a chave de limpador dele, né? Nessa região. Temos intermitente. Aqui, porém, não temos sensor de chuva, tá? E aqui a gente consegue acionar o limpador traseiro também. Ó, e também a chave de seta aqui, tá? Do outro lado aqui, a gente tem a chave dele, onde você tem a parte de câmbio. Então, temos aqui um câmbio automático de uma velocidade somente, tá? E é bem parecido com o que você encontra em veículos Mercedes, né? Câmbio aqui, você tem o botão Park nessa região e aqui você coloca para baixo, ele entra em Drive, para cima aciona a ré, apertou aqui em Parking também, tá? Outra coisa que eu acabei não mostrando, vamos ver se dá para mostrar aqui. Quando você... Vou desligar o veículo e ligar de novo, que acho que é mais fácil para mostrar. Quando você está andando com o veículo, por exemplo, se você der seta, ó, ele aciona a câmera pro lado que eu dei seta lá. Esquerda, direita. Voltou aqui, ele some, tá vendo? Então tem essa opção também. Bom, agora vamos falar de painel, né? Já falei dos comandos aqui na lateral. Painel, como eu disse para vocês, você tem uma personalização que você consegue fazer nele, né? Então, deixa eu ver aqui na parte de display. Deixa eu colocar aqui na lente 0,5, ó. Tem o simplificado, olha lá, ele altera a visualização de informações ali. E o clássico também, né? Acho que no clássico fica mais legal. Quando você altera o modo de condução, ele muda a cor ali também na parte inferior, né? Então fica vermelho ali, como vocês podem observar, tá? E temos também a parte aqui de modo de brilho. Então tem o noite, que é esse escuro, e o tema claro, né, que é o dia. Aí você pode optar pela melhor experiência para você, tá? Então, personalizável, legal. Nesse painel totalmente digital, modo de condução aqui sendo mostrado. Aqui a gente tem a quantidade de combustível no tanque, a autonomia do veículo. Aqui um velocímetro, posição do câmbio, horário, temperatura externa, velocidade em digital. Aqui é personalizável, você consegue alterar a informação. Aqui é a bateria dele, tá? O tanto de bateria que tem. Ele descarrega bem rápido, enche bem rápido também com a frenagem do veículo ou com o motor a combustão, né? Carregando ele. E, como eu disse para vocês, você pode alterar as informações. Então, ó, informações de após a redefinição. Temos aqui também pressão dos pneus e temperatura de maneira individual. Aqui ele tem um indicador Power, né, que mostra a quantidade de potência que você está utilizando, né, de força, e também a regeneração. Últimos 50 km, média de quilômetros por litro, tá? E após a redefinição também. Então, basicamente isso que a gente tem nesse painel aqui. Não tem muita coisa para a gente ficar personalizando aqui, mas é bem completinho. Eu particularmente gostei. Bom, agora aqui na parte superior, ó, vou mostrar para vocês aqui que ele traz parasol com espelho e iluminação. E olha o acabamento dessa iluminação, muito legal também. Aqui, ó, também pro motorista a mesma coisa. Gostei bastante disso aqui. A gente tem aqui também, ó, informativo do airbag do passageiro, se está ativo ou não. Iluminação por LED nessa região, ó. Olha lá, que legal. Aqui você consegue colocar para ele acionar as luzes quando você abre a porta. Comandos do teto solar e uma coisa bem curiosa, né? Aqui a gente tem o comando, ó, tem dois comandos, tá vendo? Mas esse aqui não mexe, é um botão sem função. E aqui sim a gente tem o comando do teto, então posso escamotear ele dessa maneira ou posso fazer a abertura, tá? É um teto que abre bem pouquinho, não é um teto tão grande, tá? Acho que até poderiam fazer aí uma versão no futuro com teto panorâmico, que fica bem legal. E aí você pode também fechar totalmente, obviamente, né? Aqui, iluminação também, bem legal. Retrovisor manual, sem função eletrocrômica. Função eletrocrômica somente na versão topo de linha. Bom, pessoal, então faltou mostrar para vocês aqui o comando de voz, né? Vamos lá. Olá, Omoda. Por favor, diga. Abrir a janela. Ok. Ó, ele abre
a janela aqui pra gente. Tem outros comandos que você consegue dar para o veículo também. Olá, Omoda. Por favor, continue. Abrir teto solar. Ok. Olha lá. Você também pode dar comandos aqui para questão de ar-condicionado, é bem completinho também, tá? E a outra coisa que eu queria mostrar para vocês aqui é o vidro duplo, né? Então ele tem camada dupla por conta do isolamento acústico. Legal, né? Aqui nos vidros dianteiros. Bom, agora uma coisa que eu tenho para reclamar desse carro, ó, que eu achei muito próximo aqui da minha cabeça, né? Tem um teto bem baixo e o banco está regulado no mínimo para mim. Eu não sou tão grande assim, tenho 1,72. Uma pessoa mais grande provavelmente pode ter uma certa dificuldade. Então eu recomendo para você que quer comprar esse carro que você teste, obviamente, vá numa concessionária, faça um test drive, não compre sem entrar no carro, né? É difícil alguém comprar sem entrar no carro, mas sempre tem alguém que compra. Então minha recomendação, entra, testa, vê como que fica para você. Já de capô aberto, o Omoda 5 Heavy traz aqui manta acústica e também traz 2 amortecedores de capô. E na parte de motorização, tanto a versão Prestige quanto a versão Luxury trazem exatamente a mesma motorização. Temos aqui um conjunto híbrido pleno, ou seja, você não tem que colocar esse veículo na tomada, na verdade não tem nem como colocar ele na tomada. O próprio motor a combustão recarrega as baterias, a frenagem também faz a recarga das baterias, tá? Bom, como é um motor híbrido, a gente tem a parte de motor a combustão e também de motor elétrico. Vamos falar agora de motor a combustão primeiramente. Temos aqui um motor 1.5 turbo de 4 cilindros a gasolina com injeção direta de combustível, acionamento do motor por corrente de comando e a tração é dianteira. Esse motor rende 135 cavalos de potência e 20,4 kgfm de torque. Na parte de motor elétrico, temos um motor elétrico dianteiro que rende 204 cavalos de potência e 31,6 kgfm de torque. Então, tração totalmente dianteira. A potência combinada de ambos os motores é de 224 cavalos e 30,1 kgfm de torque, que são capazes de levar esse veículo de 0 a 100 km por hora em apenas 7,9 segundos e ter uma velocidade máxima de 175 km por hora. E a performance, dados de cavalaria torque, são exatamente os mesmos também nas duas versões, tá? Temos aqui também uma bateria de 1,83 kWh, então uma bateria bem pequenininha, que ela descarrega rápida e enche rápido. Até por isso que ele não é um veículo que você coloca na tomada, né? É um híbrido pleno. E aqui temos as informações de consumo de acordo com o Inmetro: 15,1 km por litro na gasolina na cidade e 13,2 na estrada. Assim como grande parte, se não todos os veículos híbridos, né, ele é mais econômico na cidade do que na estrada. É um pouco diferente de um carro puramente a combustão. E aí, o que vocês acharam do novo Omoda 5 Luxury 2026? Deixem aí nos comentários. Bom, pessoal, essa versão é oferecida a partir de R$ 159.990 e não conta com nenhum opcional e nem sofre variação de acordo com a cor que você escolhe. Isso eu achei bem legal. Bom, a versão topo de linha, a versão Prestige, que é a versão que eu trouxe vídeo de test drive para vocês e vídeo de sistema de iluminação noturno, mas muitas das coisas servem para essa versão também, então assistam o vídeo, pois é bem interessante. Motorização a mesma coisa, suspensão a mesma coisa, parte de iluminação a mesma coisa também, então esses vídeos valem para essa versão aqui, tá? A versão Prestige é oferecida a partir de R$ 184.990 e também não sofre alteração de acordo com a cor que você escolhe e não conta com nenhum pacote opcional. Qual versão vale mais a pena levar para casa? Bom, a gente tem duas situações. No custo-benefício, a versão mais interessante é a versão de entrada, na minha opinião, essa que vocês assistiram o vídeo aqui agora. Mas, talvez comercialmente falando, a versão topo de linha Prestige seja mais interessante em revenda depois por conta do pacote ADAS. Eu sei que tem muita gente que faz questão do pacote ADAS, então eu acho que comercialmente a versão Prestige vai ser mais interessante, mas no custo-benefício, sem dúvidas, a melhor versão vai ser a versão de entrada Luxury, tá? E a diferença entre as versões não é tão grande assim. Esteticamente, como eu disse para vocês, é basicamente o mesmo veículo. A gente tem diferenças ali. O pacote ADAS com 15 funções, o banco que é revestido com acabamento premium, tá? Eu escrevi diversas vezes isso no vídeo, depois eu falei couro, mas não é couro, é um acabamento premium, tá? Ele imita um couro, talvez um couro ecológico provavelmente, né? A gente também tem banco elétrico na versão topo de linha,
refrigeração e aquecimento do banco, né, ventilação e aquecimento do banco, carregador por indução, sensor de chuva, retrovisor eletrocrômico e eu acho que eu falei todos os itens, talvez não tenha faltado. Se faltou algum, deixo para vocês aí na tela. Então, como eu disse para vocês, no custo-benefício, a versão de entrada é mais interessante e eu acho que não valeria a pena pagar cerca de 25 mil reais a mais para levar a versão topo de linha, mas comercialmente, provavelmente a topo de linha vai ser uma melhor opção pensando em revenda. Beleza, pessoal? E eu achei esse veículo uma opção bem interessante na faixa de preços que ele está posicionado, tá? Nessa versão de entrada. Na topo de linha, acho que talvez a gente tenha opções mais interessantes no mercado. Bom, e se você estiver procurando o seu Omoda 0 km, a nossa recomendação é o pessoal da Omoda Marajó. Eu espero aí que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Se vocês gostaram, deixem um like de vocês, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho. Um forte abraço e até o próximo vídeo.